quem nos ajuda a entender as últimas notícias lá dos Estados Unidos, com destaque para o payroll e, claro, para esta votação que pode ser concluída hoje do One Big Beautiful Bill, o BBB na sigla, é Will Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue. Seja bem-vindo, Will. Sempre um prazer conversar contigo, meu amigo. Gabriel, o prazer é meu. Obrigado pela oportunidade. E aí, Will, esse mercado de trabalho dos Estados Unidos, contra tudo e contra todos, contrariando diversas expectativas, continua forte e crescendo. Exato, surpreendeu, né, a geração de postos de trabalho aqui nos Estados Unidos, quando a gente teve um ADP que foi muito fraco essa semana e gerou aquela expectativa de que, bom, a economia está desacelerando, teve contração de 33 mil postos de trabalho na quarta-feira e vem um payroll que surpreende a todos com um número bem acima do esperado, né, uma criação de postos de trabalho mostrando que não tem desaceleração, ou melhor dizendo, pode até haver uma desaceleração, mas longe de recessão, longe de ser algo mais forte, a gente está vendo uma forte correção aí no mercado de juros, a gente está vendo também o índice dólar, apesar que contra o real nem tanto, mas o índice dólar se valorizar, há esses números que foram fortes, puxados, é verdade, por governos estaduais, né? Vale lembrar que a gente está ali no período o dado foi de junho, né? Então você encerra um semestre, já começa a contratar gente para o próximo semestre, né? Então os governos estaduais aí acabaram tendo um impacto forte na criação de postos de trabalho, influenciando o número do payroll, mas ainda assim, mesmo excluindo esse fator ou considerando ou relativizando esse fator, o número do payroll mostrou um dado acima do esperado e surpreendeu o mercado com taxa de desemprego também caindo aí. Perfeito. E aí, por exemplo, quando a gente fala sobre essa desaceleração dos rendimentos, dos salários pagos aos trabalhadores, foi um ponto de atenção. O pessoal falou, ó, está crescendo bem o mercado de trabalho, continua resiliente, longe desta recessão que projetávamos lá no comecinho do ano, mas estes rendimentos estão desacelerando. Seria uma notícia suficientemente, talvez, negativa para a gente ter um vislumbre de um desaquecimento mais amplo do mercado de trabalho, Will? Eu acho que não. Eu acho que sim, eu concordo contigo que é um ponto de atenção e não dá para dizer que esse payroll foi porrada, né, como a gente fala, né? Criação de postos de trabalho acima do esperado, né? Esperavam 111, foi 147. A taxa de desemprego caiu, mas é porque também a participação da mão de obra diminuiu, então menos gente procurando emprego. Você teve os salários crescendo menos do que esperado, então você teve números que foram fortes, mas que você também, olhando no detalhe aí, tem que dar uma relativizada, ou tem que dar um desconto, digamos assim. Não o suficiente, tá? Para forçar ou para reforçar aquela ideia de cortes de juros nos Estados Unidos de forma mais agressiva. Eu acho que esse payroll ele meio que fecha a porta daquelas expectativas de cortes já em julho. Acho muito pouco provável, para meu ver, não faz sentido. A própria comunicação do Fed deveria mudar ali se vai cortar juros em julho, então acho que não é o caso. O Fed ele manteve na última reunião as suas projeções falando em 2 cortes de juros ao longo de 2025. O mercado aposta que a sua maioria em começo de corte em setembro e outro em dezembro. Houve ali umas expectativas de até 3 cortes, mas enquanto a economia não der sinais claros de desaceleração, especialmente na criação de postos de trabalho, e vamos lembrar também que o PCI, o último divulgado, o núcleo, acima do esperado, acima da meta do Fed, isso acaba colocando o Fed numa posição relativamente confortável no sentido de aguardar, reforçar que a postura do Fed de aguardar o possível impacto de tarifa nos preços e aguardar uma eventual maior desaceleração no mercado de trabalho parece acertada, apesar do Donald Trump não gostar muito. Perfeito, a gente já viu, só relembrar aí para o pessoal que está nos acompanhando, a gente já viu ali na retomada da pandemia, payrolls com divulgações de 600 mil, 700 mil, 500 mil vagas de trabalho criadas em apenas um mês. Isso surpreendeu lá atrás, aquele payroll porrada, claro, condições pós-pandemia, retomada de atividades, 140 mil é sim forte, mas não é aquela surpresa que a gente já viu, por exemplo, em períodos sem esses efeitos pandêmicos, mas com criação de 300 mil vagas. Isso foi bastante recente também na economia lá dos Estados Unidos. Então, senhor Will Castro Alves, olhando de uma dinâmica um pouco mais distante lá para os Estados Unidos,
Cara, o que a gente tem como, talvez, fatores que podem afetar ativos de risco, as bolsas de valores? A gente já viu recentemente S&P 500 e Nasdaq batendo recordes, máximas históricas, isso aconteceu há poucos dias atrás, mesmo em meio a este turbilhão de informações. Vai desacelerar, não vai desacelerar, a inflação vai dar repique ou não, vai cortar taxa de juros ainda neste ano, no mês de setembro. Então, apesar de todas essas discussões, a Bolsa de Valores continua operando, continua subindo e tanto faz. O Gabriel é um bom jornalista, ele vem e coloca o dedo na ferida, ou aquela pergunta que é difícil, né? Que a gente não tem resposta, essa que é a verdade. Porque é excelente, é um bom ponto, realmente, né? A gente teve ataques, guerras, geopolítico, né? Pegando, você tem o receio com desaceleração, uma Big Beautiful Bill que está sendo votada, que promete aumentar um pouco o déficit, que é um problema, taxas de juros longo prazo elevadas, e nada disso afetou a bolsa, né? Isso é incrível, né? Foi um dos melhores segundos trimestres da história. Ela estava fazendo um compilado de dados, fiz uma apresentação, ficou disponível inclusive no canal da Avenue de YouTube ontem, e apresentei um gráfico que mostra isso, assim, como o segundo trimestre de 2025 foi um dos melhores, alta de 10% no S&P, né? Pegando ali os meses de abril, maio e junho. Isso em meio à tarifa, em meio a tudo aquilo que a gente está vendo aí, né? Então fica difícil ver, né, o que, que poderia. E aí eu acho que é um pouco daquela ideia do Taleb, né, do cisne negro, são aquelas coisas que exatamente que a gente não consegue prever. Eu falar aqui de valuation, todo mundo já sabe que o valuation está esticado, né? Quem está comprando bolsa agora sabe disso, quem está operando bolsa disso sabe disso agora. Geopolítico, eu acho que está sempre em voga, né? Essas coisas parece que tipo, teve um cessar-fogo em Israel e o Irã, mas daqui a pouco, né, a gente não sabe o que pode acontecer. E tudo isso meio que já está por aí, né? O receio em relação aos fechamentos dos acordos, né? O Trump, desculpa, o Bessent falou que iam anunciar, anunciou só o Vietnã até agora, as coisas não avançaram. Tudo isso meio que está aí no preço. Eu vi uma pesquisa recente que onde os CEOs colocam que o principal risco, né, é a questão comercial e tarifária, o geopolítico e uma desaceleração maior da economia americana. Esses são os vetores principais que a gente consegue enumerar facilmente aqui como potencialmente negativo para as ações. Agora, é verdade que eu estou chovendo um pouco no molhado aqui, tudo isso a gente meio que já sabe e até agora não fez preço. Perfeito, até agora não faz preço. Eu vou colocar na tela, pedir para o pessoal compartilhar conosco os resultados do CME Group, que é uma ferramenta, tem a ferramenta FedWatch dentro do CME, que calcula na curva de juros americana quais as probabilidades das próximas reuniões. 93% de chances desta reunião de julho, finalzinho deste mês, lá no dia 30, não mudar os juros, manter estes 4,5% a 4,25%. E aí, para setembro, nós teremos o primeiro corte na projeção do mercado, 67% de chances. Lá em dezembro, provavelmente mais um corte, 43,5%. E aí eu junto com a interpretação de parte dos dirigentes do Fed que falou com a imprensa nestes últimos dias, Will, de que todo mundo acha que vai cortar juros neste ano. Não está aí a discussão, na tua opinião. Este número de cortes, você acredita que ainda está aberto? Há espaço, uma economia tão forte para apenas um corte de juros neste 2025, porque as chances lá para dezembro têm 43%, então não são majoritárias, mas o restante já se concentra em um corte ainda maior. Então, o mercado está bem convicto de que 2 é um número ideal para este 2025. Gabriel, na verdade, assim, o balizador aí foi o próprio Fed, né? O próprio Fed, quando ele fez as projeções agora, no dia 18 de junho, ele projeta menos crescimento para a economia americana, mais inflação, tá? Um desemprego um pouco maior, e ainda assim ele manteve a projeção de 2 cortes de juros para este ano. Então esse é o cenário base. O Fed fala que é isso e o mercado vem relativamente concordando. Teve algum momento aí na semana passada que se chegou a falar em 3 cortes, acho exagerado. Acho que assim, pode acontecer, tá? 3 cortes. Acho que o que vai depender é a gente ter aí realmente, o cenário está aberto, a economia é um organismo vivo, vai acontecendo, né? Mas a gente teria que ver uma desaceleração mais forte aí da economia americana para substanciar cortes mais agressivos de juros, o que não parece ser o cenário básico. Pode acontecer? Pode, né? Ou seja, aquela história de provável ou possível. Né? É possível, sim, mas não sei se o quanto que é provável. Tá? E aí, nesse cenário de probabilidades, que continua assim incerto, a gente tem as tarifas ainda implementando um canal de incerteza importante, né? Porque os 90 dias acabam na semana que vem,
Vários países aí teriam as suas tarifas elevadas fortemente, a menos que se anuncie os acordos, mas os acordos não saem, e o dia vai passando e vai chegando cada vez mais perto. Acho que existe uma grande possibilidade aí, o mercado já vem um pouco, e isso vem até ajudando a Bolsa, né? De que a gente chega ali no dia 9 de julho, que seria meio que a data, né, para as tarifas acontecerem, e a Casa Branca vem dizer, não, espera aí, a gente precisa de mais tempo, vamos jogar isso para setembro, né, o feriado de trabalho nos Estados Unidos, enfim, pode acontecer, tá? Eu acho que isso já vem ajudando um pouco o mercado, mas você tem essas incertezas aí rondando, e aí dentro dessas incertezas, acho que o mercado prefere don't fight the Fed, né? Não ir contra o Fed, e tá meio que seguindo aí com o que o Fed fala em 2 cortes de juros esse ano. Feito. Só para complementar, Will, é, é motivo de ansiedade no mercado o não anúncio desses acordos? Scott Bessent prometia uma enxurrada nesta semana, mas a gente só teve um acordo e foi com o Vietnã. Exato, sem dúvida, tá? É um ponto importante, sim, porque se falava muito desses acordos, o próprio Bessent criou essas expectativas. Pode ser, sim, um vetor aí negativo para esse mercado, né, perto das máximas, se a gente chegar ali mais à frente, na semana que vem, a gente não ter nenhum acordo sendo firmado. Mas aí eu diria que a grande expectativa é de que a gente tenha essa postergação, de, olha, estamos continuando conversando, teve o acordo agora com o Vietnã e tudo, continuamos conversando e vamos jogar rolar essas tarifas para setembro, tá? Acho que uma coisa que seria negativa é, olha, não, conversamos, não chegamos a nenhum acordo e está aqui e as tarifas vão aumentar. Se isso acontecer semana passada, seria meio que, não diria um cisne negro, né? Mas um cisne meio cinza, né? Não é negro porque a gente já está falando disso, né? No sentido que não é tão inesperado, né? Que a gente consegue falar disso, mas eu acho que não é algo que esteja sendo precificado no mercado, essa ideia de que de não postergação, ou de não tem acordo mesmo, agora é essas tarifas e vamos embora. Então acho que isso sim poderia chacoalhar o mercado. Perfeito. William Castro Alves, obrigado por nos ajudar a entender tanto o payroll quanto essas expectativas para os acordos comerciais. Já estamos no finalzinho dessa semana. Amanhã é feriado aí nos Estados Unidos, então eu lhe desejo, Will, um bom feriado para você e um ótimo final de semana. Obrigadão, Gabriel. Bom final de semana a todos. Agradecido, um ótimo final de semana. Valeu.